Olá, hoje é segunda-feira, 30 de março de 2020, seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com a notícia boa, a empresa Johnson & Johnson informou hoje que vai começar em setembro o teste em humanos para a vacina contra o novo coronavírus. A expectativa da empresa é de que o material esteja disponível para autorização de uso emergencial no início do ano que vem, no início de 2021. A empresa anunciou que investiu US$ 1 bilhão para o financiamento dessas pesquisas envolvendo a vacina contra o novo coronavírus. A nossa torcida é total para que isso dê certo e o quanto antes. A outra notícia nesse mesmo sentido também, a gigante farmacêutica Eli Lilly, em parceria com a AbCellera, anunciou que em julho vai testar um tratamento com anticorpos também para a Covid-19. O CEO da empresa, o David Hicks, diz que o remédio pode ficar pronto no segundo semestre. Notícia boa também, vamos continuar acompanhando todos esses movimentos no mundo inteiro, cientistas, empresas, grandes empresas, profissionais de saúde, todo mundo envolvido aí na descoberta de remédios eficazes, de uma vacina para o novo coronavírus. Esta é a nossa torcida também por aqui, obviamente. Jair Bolsonaro, hoje, ao sair do Palácio do Alvorada, ele disse a apoiadores que estavam ali na frente do palácio que sabe da responsabilidade que tem para administrar esta crise causada pelo novo coronavírus. E ele disse o seguinte para os apoiadores: vamos enfrentar o problema ou o problema é o presidente? Tem que trocar de presidente e resolve tudo? Aí um apoiador respondeu, segundo jornalistas que estavam lá na frente do Palácio do Alvorada: não, mas dá apoio para o Mandetta, mantém ele, não dê munição para inimigo não, disse um apoiador para Jair Bolsonaro hoje lá na porta do Palácio do Alvorada. Ele também disse, o presidente da República, que o governo tem estudos que mostram que o Brasil chegou ao limite, segundo ele, com as medidas restritivas impostas pelos governadores e a preocupação do presidente da República com os impactos econômicos desse isolamento que está sendo colocado em prática não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje, inclusive, agora há pouco, a Organização Mundial da Saúde, em nova coletiva, voltou a reforçar a importância do isolamento social para conter a pandemia do novo coronavírus. O representante da OMS disse que a situação não é fácil, que a sociedade enclausurada, confinada, não é nada confortável nem para a economia, nem para nada, mas a alternativa, que é flexibilizar isso neste momento, é muito pior. Segundo a OMS, os países que não adotarem o isolamento vão sofrer. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também defendeu hoje a necessidade de isolamento social diante da pandemia do novo coronavírus. Disse o ministro, abro aspas para ele: em tão pouco tempo tivemos que tomar medidas drásticas, todo cidadão, todas as pessoas, nesse momento em que a partir do dia 11 de março, quando a OMS decretou que a epidemia do Covid-19 tinha se transformado em pandemia e atingir todo mundo, e houve uma série de medidas a serem tomadas com percepções diferenciadas e opiniões diversas, afirmou o ministro, mas logo em seguida defendendo que a necessidade do isolamento é importante para puxar a diminuição de uma curva e ter atendimento de saúde para a população em geral. Lembrando que a grande preocupação dos profissionais da saúde, das autoridades sanitárias, é de que sem esse isolamento o contágio se espalhe, cresça rapidamente o número de novos casos, não tendo assim capacidade a rede pública de saúde, a rede privada de saúde também, em atender todos esses pacientes de uma vez só. O senador Tasso Gereissati deu uma entrevista ao jornal O Globo, também defendendo o isolamento. Ele disse o seguinte: eu só tenho uma certeza sobre isso, disse o Tasso Gereissati: o confinamento horizontal é o que tem de ser feito, o resto é incerteza, afirmou o senador, que está no seu terceiro mandato, já foi governador do Ceará também. Hoje o Senado Federal, hoje segunda-feira, o Senado Federal deve aprovar com facilidade o Corona Voucher, assim ficou conhecido esse benefício que será dado aos trabalhadores informais por um período de 3 meses, e o valor que acabou sendo aprovado na Câmara e deve ser confirmado no Senado, seguindo assim o projeto para sanção presidencial. Tivemos que tomar medidas drásticas, todo cidadão, todas as pessoas, nesse momento em que a partir do dia 11 de março, quando a OMS decretou que a epidemia do Covid-19 tinha se transformado em pandemia e atingir todo mundo,
e houve uma série de medidas a serem tomadas com percepções diferenciadas e opiniões diversas, afirmou o ministro, mas logo em seguida defendendo que a necessidade do isolamento é importante para puxar a diminuição de uma curva e ter atendimento de saúde para a população em geral. Lembrando que a grande preocupação dos profissionais da saúde, das autoridades sanitárias, é de que sem esse isolamento o contágio se espalhe, cresça rapidamente o número de novos casos, não tendo assim capacidade a rede pública de saúde, a rede privada de saúde também, em atender todos esses pacientes de uma vez só. O senador Tasso Gereissati deu uma entrevista ao jornal O Globo, também defendendo o isolamento. Ele disse o seguinte: eu só tenho uma certeza sobre isso, disse o Tasso Gereissati. O confinamento horizontal é o que tem de ser feito. O resto é incerteza, afirmou o senador que está no seu terceiro mandato, já foi governador do Ceará também. Hoje o Senado Federal, hoje segunda-feira, o Senado Federal deve aprovar com facilidade o Corona Voucher, assim ficou conhecido esse benefício que será dado aos trabalhadores informais por um período de 3 meses, e o valor que acabou sendo aprovado na Câmara e deve ser confirmado no Senado, seguindo assim o projeto para a sanção presidencial, é de R$ 600. R$ 600 durante 6 meses para os trabalhadores informais. A gente obteve aí no antagonista em primeira mão o relatório do relator, o parecer do relator Alessandro Vieira, senador do Cidadania de Sergipe, favorável a esse projeto que deve ser aprovado hoje, repito, no Senado Federal em mais uma sessão virtual. Essas são as principais notícias desta manhã. Você segue conosco ao longo da segunda-feira e ao longo de toda esta semana, nós levando até vocês aquilo que vocês precisam saber em meio a essa pandemia do novo coronavírus. Um grande abraço e tchau.